Hermê Entrevista. Hermê Entrevista. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro resolveu fazer uma avaliação da caderneta vacinal junto aos pais de alunos nas escolas públicas e também uma campanha para alertar sobre a baixa cobertura vacinal de crianças no Rio de Janeiro contra sarampo, cachumba, rubéola e poliomielite. Eu vou conversar agora com o secretário de Estado de Saúde do Rio, o Alexandre Kiep. Bom dia, secretário. Bom dia, Ermelinda. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com você hoje. Prazer todo nosso. Secretário, o que o senhor atribui à baixa cobertura vacinal das crianças no estado do Rio de Janeiro? Melinda, a gente já vinha observando há cerca de 10 anos uma queda discreta, mas sustentada dos índices de cobertura vacinal aqui no estado, principalmente da caderneta infantil. Nos últimos 2 anos, quando a gente compara com o ano, por exemplo, de 2018, 2019, a queda nos anos de 2020 e 2021 foi muito acentuada. Algumas vacinas, a gente chegou a ter queda de 40%, 50%, 60% nessa cobertura vacinal. Obviamente, isso é reflexo da pandemia, né? A gente não tem dúvida disso, que acentuou muito essa queda de cobertura vacinal. Agora, essa baixa procura para vacinar as crianças pode facilitar aí o retorno ou um possível surto de sarampo, cachumba e rubéola aqui no estado? Na verdade, Emília, essa é a grande preocupação. Nós temos algumas doenças, como o sarampo, que já vem batendo a nossa porta há algum tempo. Nós tivemos um surto importante de sarampo há cerca de 3 anos. Inclusive, iniciamos uma campanha de vacinação aqui no estado. Ela foi suspensa exatamente por conta da pandemia, mas o sarampo ele vem a cada ano aumentando o número de casos, e algumas outras doenças que estão absolutamente controladas, como a poliomielite, por exemplo. A gente já não tem mais casos de polio no Brasil há alguns anos, mas a polio circula no restante do mundo. Nós tivemos um caso confirmado recentemente em Israel, por exemplo. É uma doença endêmica em alguns países da Ásia e da África, e se a gente não mantiver a cobertura vacinal alta, elevada, certamente há o risco de reaparecimento dessas doenças. É importante lembrar também algumas outras, como a rubéola. A rubéola congênita, já foi uma das principais causas de malformação congênita aqui no Brasil, também controlada graças à vacinação. E, obviamente, se a gente não reverter esse quadro, nós estamos sob risco de reaparecimento dessas doenças. Atualmente, tem algum município que a Secretaria Estadual de Saúde já tem identificado um percentual pequeno de imunização das crianças contra essas doenças e que já tem aparecido sarampo, um número maior de casos de sarampo em algum município aqui já do estado? Ainda não, Emiliana. Assim, o sarampo ele vem ocorrendo de forma esporádica, principalmente em adultos jovens em todo o estado, interior e região metropolitana. A gente não consegue destacar nenhuma região, nenhum município especificamente, mas a cobertura vacinal ela é heterogênea em todo o estado e relativamente baixa para algumas doenças. Então, o alerta é em relação ao risco. A gente está sob risco se a gente não reverter essa situação, mas no momento não há ainda uma circulação intensa dessas doenças. Agora, qual é a possibilidade das crianças serem vacinadas nos próprios colégios contra sarampo, rubéola, cachumba, poliomielite? Algumas vacinas, Emília, é possível você fazer a vacinação em escolas, principalmente. Mas a atualização de caderneta vacinal ela tem que ser feita nos postos de vacinação. São muitas vacinas e o profissional de saúde tem que avaliar qual que aquela criança vai tomar naquele momento, qual que está mais atrasada, qual que tem que reiniciar porque às vezes já perdeu o prazo. Então, enfim, a vacinação contra a Covid ou alguma campanha como vai ter agora a de sarampo, por exemplo, eventualmente pode ser feita nas escolas, mas a atualização de caderneta é importante que os pais levem as crianças aos postos de vacinação e preferencialmente com a caderneta vacinal, que vai facilitar muito o trabalho do vacinador, que vai poder fazer uma avaliação criteriosa de todas as vacinas que estão pendentes naquela caderneta. Agora, essa caderneta vacinal, eu estive conversando com algumas pessoas, tem muita gente que nem lembra que tem. Eu dou aula numa universidade particular, né? Eu dou aula na PUC, eu estava conversando com meus alunos ontem para saber se a gente estava até fazendo um exercício sobre realmente a campanha de vacinação. E eu estava perguntando para eles se eles lembravam da caderneta deles. Muita gente nem lembrava se tinha caderneta ou não. A gente está com algum problema com relação à caderneta? O Ministério da Saúde está fornecendo as cadernetas para as pessoas que têm?
Está fornecendo, Hermelida. A questão é que, assim, a gente sabe que adolescentes e adultos, muitos não têm caderneta vacinal, mas o profissional consegue, a partir da idade da pessoa, avaliar a necessidade ou não de fazer o reforço. Em relação às crianças, o cenário é diferente. A gente vê que a grande maioria dos pais tem a caderneta vacinal dos filhos, e agora também o sistema de alguns anos para cá passou a ser informatizado. Então a tendência é que no futuro a caderneta ela sirva de orientação para os pais, para as pessoas, mas a dose aplicada nas pessoas vai ficar armazenada no sistema. A possibilidade, inclusive, no futuro próximo agora, do próprio aplicativo, aquele Conect SUS, que a gente consegue ver as doses de Covid aplicadas, que a gente comece a ter ali naquele aplicativo também todo o nosso histórico de vacinação. Então, a tendência no futuro é que a gente tenha isso tudo informatizado, uma vez que a gente já tem esse sistema funcionando em todos os municípios aqui do Rio de Janeiro. Secretário Alexandre Kiep, como é que vai ser essa campanha para conscientizar os pais sobre a importância de vacinar as crianças contra rubéola, cachumba, sarampo e poliomielite? Pois é, a gente está fazendo uma grande campanha, inclusive foi um acordo que nós fizemos, já havia, né, avaliado essa necessidade, uma cobrança também dos órgãos de controle, obviamente, que acompanham a situação, e a gente agora está fechando uma grande campanha estadual de incentivo à vacinação, alertando as pessoas que a não vacinação pode acarretar no risco não só do risco individual daquela pessoa eventualmente ser acometida por determinada doença, mas da recirculação de doenças que não circulam mais no Brasil. Como a gente já não vê mais casos de rubéola congênita no Rio de Janeiro. Há muitos anos nós não temos poliomielite. O sarampo deixou de ser um grande problema de saúde pública. É importante lembrar que o sarampo já foi uma das principais causas de mortalidade infantil, e quando a gente pensa em sarampo, as pessoas pensam em manchas no corpo, mas na verdade é uma causa importante de pneumonia grave, infelizmente, que já levou muitas crianças ao óbito em anos anteriores e que hoje está controlada graças à vacinação. Então a campanha ela vai alertar sobre essa necessidade da vacinação, mas relembrando a população que eventualmente não conviveu com essas doenças, lembrando elas da gravidade que essas doenças já representaram um dia para a saúde pública aqui do Brasil. As crianças têm que ser vacinadas com que idade? Algumas vacinas são aplicadas já na maternidade, né, como a BCG, por exemplo. Outras vacinas elas são aplicadas a partir dos 6 meses de idade, 1 ano de idade, enfim, existem diversas vacinas. O Brasil é o país com o maior número de vacinas incorporadas no sistema público de saúde, isso fornecidas para a população, então são muitas vacinas, é claro que tem que ser aplicadas, e cada uma com intervalo diferente de dose, um esquema vacinal diferente. Então essas pessoas as crianças que já saem das maternidades, né, vacinadas, né, por que também então houve esse atraso na vacinação? Muita gente deixou de vacinar os filhos, né, na idade que tinha que vacinar por causa da pandemia, e houve esse atraso. Será que as pessoas também não acharam que, como houve um atraso nesses 2 anos, então não preciso mais vacinar, ou então não faz mais efeito? Será que as pessoas pensaram isso? Eu acho que, Benida, foi uma combinação de vários fatores, né? A BCG, por exemplo, que é aplicada na maternidade, é uma das poucas vacinas que a gente não está com atraso, por exemplo. Então, não há uma resistência à vacinação, talvez não seja esse o principal problema. Certamente o fato principalmente as crianças dessa faixa etária não terem sido contempladas na vacinação de Covid, acabou que elas não iam aos postos de vacinação por conta da Covid. Isso acabou que muitos pais, por conta da pandemia, não tenham levado as crianças também para tomar as outras vacinas. Havia um receio, obviamente, de misturar as crianças com outros públicos durante esse período de Covid. Então a gente está apostando muito nisso, muito na desinformação, como principal causa dessa queda da cobertura vacinal. Por isso que a decisão de fazer essa campanha, alertando e sensibilizando os pais, que a gente imagina que agora, com a pandemia já controlada aqui no Rio de Janeiro, hoje os níveis são muito baixos de transmissão, que as pessoas efetivamente a gente volte à normalidade e relembre desses hábitos que nós tínhamos
e que foi quase cultural aqui no Brasil, da vacinação das crianças e adolescentes. Secretário, com relação à vacina contra a Covid, qual é o percentual agora de adesão dos idosos que tomaram a 4ª dose ou a 2ª dose de reforço? A gente ainda não tem, os dados são muito preliminares ainda, são parciais. A gente viu uma procura grande pela 4ª dose nos primeiros dias. Nós não temos um balanço ainda dessa cobertura de 4ª dose, ainda é muito cedo para a gente poder fazer essa avaliação. As vacinas estão disponíveis nos postos, quer dizer, então não há falta de vacina. Então, a expectativa é que ao final da próxima semana a gente já tem uma ideia de como está essa cobertura. Secretário, quando é que começa a vacinação contra a gripe e influenza aqui no Rio? Vai ser a partir de abril mesmo? Vai ser a partir de abril. A gente está aguardando agora o envio das doses pelo Ministério da Saúde. Nessa primeira etapa, essa vai ser uma vacinação segmentada, né? Por público-alvo. Os profissionais, os idosos e os profissionais de saúde serão vacinados nessa primeira etapa. Idosos, a gente fala idosos, né, mas pessoas acima de 60 anos, né? Hoje as pessoas com 60 anos nem dá mais pra gente caracterizar como idoso, né? Mas pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde nessa primeira etapa, depois os demais profissionais, os demais grupos, comorbidades e crianças, aí vão ser vacinados ao longo dos 2 próximos meses. Acredita que a campanha já comece já na 2ª semana de abril? Sim, essa é a expectativa, que já comece agora na primeira quinzena, né, de abril. A gente imagina que o Ministério da Saúde, cumprindo o cronograma que foi pré-definido, essa campanha começa sem problema nenhum e a gente espera uma grande adesão das pessoas. Importante lembrar que nós vivemos um surto de gripe atípico no mês de dezembro, né, do ano passado. Mostrando então que a gente tem a circulação de um novo subtipo de vírus e que está contido nessa vacina que vai ser aplicada, né? Então a gente acredita que a adesão vai ser grande para essa campanha de vacinação. Muita gente está achando que foi vacinada em novembro, em outubro do ano passado, que não precisa ser vacinada agora, mas tem que se vacinar, que é outro vírus, né? Pois esse é um grande erro, achar que já se vacinou uma vez e não precisa se vacinar novamente. Existem 2 motivos para essa vacinação ser anual. Primeiro, porque há uma queda da proteção da vacina ao longo do tempo, e essa vacinação a cada ano, ela reforça essa proteção contra os vírus. E segundo, porque a vacina ela é atualizada a cada ano. Então a vacina desse ano é diferente da vacina do ano passado. É uma vacina que contém os principais vírus que circularam no ano passado no mundo todo. Então é uma vacina, digamos, atualizada, então ela vai proteger contra os principais tipos de vírus da gripe que estão circulando no mundo. Então é importantíssimo que essa vacina seja tomada todo ano. Obrigada, eu conversei com o secretário de Estado de Saúde aqui do Rio de Janeiro, Alexandre Kiep. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Obrigado, Emerina, bom dia a todos. O Rio em Pauta, com Ermelinda Rita. Cat Pinto, a rádio que liga o Rio, 94,1 FM, Rio de Janeiro.